Capítulo 2. A oração é espiritual, mas sem deixar de ser prática. Quando leio as orações de Paulo, sempre fico impressionado com o fato de que muitos dos assuntos que são o foco das minhas orações estão ausentes na dele. Leia as orações de Paulo em sua carta aos Efésios ou qualquer uma de suas epístolas, e o que chama a atenção é a ausência de questões materiais. Essa ausência é especialmente impressionante quando consideramos que Paulo estava cercado em Roma. Contudo, ele não ora acerca da sua situação, não pede para ser libertado. Isso seria legítimo. Ele foi quem escreveu em Filipenses 4:6. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Paulo escreveu e acreditava nisso. Nós também devemos acreditar. Porém, também precisamos reconhecer que no caso de Paulo, essas inquietações não eram suas preocupações prioritárias. Tudo o que importa pode ser apresentado a Deus. Mas o que apresentamos a Deus nem sempre é o que mais importa. Algo maior que a saúde. Os cristãos em Éfeso eram, de certo modo, igual a nós. Tinham preocupações com alimentos, roupas e abrigo. Certamente refletiam sobre o próprio casamento ou com quem se casariam. Conversavam e se preocupavam com isso. E também em relação a serem pais ou desejarem ser pais, ou sobre alguns dias desejarem não ter sido pais, e emprego, pagamento de imposto, riqueza, saúde. Contudo, não há qualquer menção a esses assuntos nas orações de Paulo por eles. Na verdade, orar pela saúde, o que se tivéssemos a oportunidade de ouvir as orações dos cristãos ocidentais, provavelmente seria o primeiro dentre todos os assuntos. É algo raro, quase inexistente na Bíblia. Então, por que oramos tanto em relação a isso? É porque não queremos morrer. Queremos viver. Temos uma leve suspeita de que aquilo que possuímos agora, deste lado da morte, é na verdade melhor do que o que Deus tem para nós depois, do outro lado. Então, queremos nos apegar ao que possuímos aqui. No entanto, em vez disso, precisamos crer verdadeiramente que as palavras a seguir são legítimas. Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, 4-7. Você agora foi ressuscitado com Cristo para os lugares celestiais. Tornou-se parte de uma família que nunca terá fim. Um dia viverá em um novo céu e uma nova terra. Verá seu Deus face a face e com um coração que não está mais sobrecarregado e distraído pelo pecado, e um corpo que não está mais quebrado e decaindo em fragilidade, o louvará. Você e eu só pensamos em orar para continuarmos saudáveis e vivermos muito. Tudo o que importa pode ser apresentado a Deus, mas o que apresentamos a Deus nem sempre é o que mais importa. Quando os olhos do nosso coração se abrem para nosso futuro, isso muda a nossa vida. Reordena nossas prioridades e nossas orações. Oramos menos pelos detalhes práticos dessa vida e oramos, acima de tudo, pelas realidades espirituais da nossa vida eterna. Mais importantes são os assuntos eternos, menos são as preocupações de hoje. Vivemos e oramos com base na verdade de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21.
Porém, como criatura caída e presa ao tempo que naturalmente sou, muitas vezes esqueço o elemento espiritual e eterno da realidade. É por isso que as coisas que preenchem minhas orações estão, com tanta frequência, ausentes nas de Paulo. É por isso que tudo aquilo que encontro nas orações de Paulo está, boa parte das vezes, ausente nas minhas orações. Paulo tem os olhos fixos na eternidade. Suas orações são espirituais. Precisamos fazer com que as nossas orações também o sejam. Chega de esteja com. Para isso, quero eliminar as duas palavras que encerram a maioria das nossas orações. Essas palavras são esteja com. Se você gravasse minhas orações, tenho uma triste suspeita de que ouviria muitos esteja com. Querido Senhor, oro para que esteja com o Tom enquanto ele vai para o trabalho. E esteja com a Mary também, que vai tirar os dentes do siso na terça-feira. E esteja com, e esteja com, e esteja com, e esteja com todos nós. Amém. Isso é repetitivo, é limitado. Com certeza, não é espiritualmente ambicioso, como Paulo é. E segundo penso, é desnecessário. Jesus disse, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Mateus 28:20. Ele prometeu estar com o Tom e a Mary. É um desperdício fazer da soma total da minha oração por eles o pedido para que Jesus faça o que já disse que faria e está fazendo. Procure nas Escrituras e não encontrará uma só oração que apenas peça a Deus que esteja com seu povo. As orações dos santos têm preocupações muito mais importantes e espirituais. Observe o livro de Neemias. Nos primeiros versículos, chega até ele no exílio, enquanto trabalhava como copeiro do rei persa. A notícia de que os muros da cidade de Deus, Jerusalém, foram derrubados e os portões foram incendiados. Está um total caos por lá. Neemias fica com o coração partido, por isso decide que tentará fazer algo a respeito. Mas é claro, ele conhece as verdades que vimos nos capítulos anteriores deste livro. Então, depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse, Neemias 1, 4 e 5. Você pode ler a oração dele ali mesmo em Neemias 1. Ó Senhor Deus, por favor, esteja com todas as pessoas de Jerusalém? Não, ele não diz isso. Ele diz, estou parafraseando, ó Deus, grande, incrível e magnífico, que governa o universo, nós, o seu povo, nos curvamos diante de ti e confessamos nossos pecados e nossas falhas. Você é capaz de perceber o que ele está fazendo? Neemias está se tornando espiritual antes de se tornar prático. Ele sabe que a questão dos muros em Jerusalém é uma metáfora para a real condição espiritual do povo. Os muros foram derrubados e destruídos por causa das necessidades espirituais desse povo. Então, Neemias primeiro ora acerca do que é mais importante. Senhor, devo confessar nossos pecados. Senhor, devo reconhecer nossa total dependência de Ti. Senhor, vamos voltar o nosso olhar às coisas que realmente importam, porque perdemos completamente de vista o que está acontecendo. Analise as orações de Daniel e observará o mesmo. Em Daniel 9, no meio da opressão ao povo de Deus, em meio ao caos, ele não ora em relação aos aspectos práticos. Ora, enaltecendo a grandeza e a glória de Deus e de seu reino, e sobre o fato de que ele é soberano, é imenso. Sinto-me humilhado por Daniel. Sinto-me humilhado por Neemias. Sinto-me humilhado por Paulo. Quão pequenas e tacanhas são as minhas orações.
quão esteja com elas são. Na minha experiência, nós que somos pais corremos um risco especial de ter esse tipo de atitude quando se trata dos nossos filhos. Se você tem filhos, aqui está uma maneira de diagnosticar se suas orações são excessivamente práticas e pouco espirituais. O que você ora por seus filhos? Quando ora por eles? Se é que o faz. Será que nossas orações por nossos filhos revelariam que entendemos que sua condição espiritual é mais importante que seu bem-estar financeiro, relacional ou vocacional? Será que nossas orações refletem a verdade de que sua posição em Cristo é infinitamente mais importante do que suas circunstâncias na escola, na faculdade, no escritório ou na sociedade? Tudo que importa pode ser apresentado a Deus, mas devemos sempre apresentar a Deus as coisas que mais importam. O eixo. Não acredite apenas na minha palavra. Considere as palavras de Jesus. Nessa famosa passagem de Mateus 6, Jesus fala aos seus seguidores sobre preocupações práticas legítimas, sua alimentação, suas vestes, suas vidas. Ele não os repreende por se preocuparem com essas coisas. Jesus diz: vamos pensar, vocês já viram pássaros montando uma fábrica para fazer coisas? Por que não? Porque o nosso Pai os alimenta. Já viram flores costurando vestidos ou indo até o shopping para garantir que estão com as vestimentas corretas? Por que não? Porque não importa quais vestes tenhamos, nunca conseguiremos igualar a incrível beleza natural da obra criativa de Deus. Então, Jesus afirma: deixe-me dizer-lhes o que fazer. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Isso é priorizar as coisas espirituais. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, parafraseando Jesus, ele diz: se vocês cuidarem das minhas coisas, eu cuidarei das suas. O eixo, o centro de nossas vidas e de nossas ações é sempre espiritual. Pense em uma roda de bicicleta. O eixo é a chave de todos os raios. Se esse eixo for fraco ou estiver mal ajustado, levará a raios empenados, soltos ou pendentes. Então os raios serão ineficazes e insuficientes para fazer com que a roda os leve na direção que precisa seguir. O eixo é crucial. Quanto a nós, nosso eixo é espiritual. A razão pela qual Paulo se ajoelha diante de Deus, que está nos céus e ora dessa maneira, é porque deseja mostrar aos Efésios que isso é o que realmente importa. Logo, as questões espirituais devem ser o foco das nossas orações. Não a totalidade delas, mas seu foco. Uma mudança espiritual é vista na prática. Quando o eixo espiritual da minha vida estiver sólido, os raios que correspondem à prática permanecerão fortes. Tendemos a viver e a orar como se o que mais precisássemos fosse de ajuda com alguma questão prática ou com algum problema específico da vida. Todos temos situações específicas nas quais precisamos da ajuda de Deus e de transformação divina. Contudo, é à medida que crescemos em nossa apreciação do Evangelho que nossa vida mudará de modo a refleti-lo. Os cristãos de Éfeso sabiam disso porque o tinham experimentado. Éfeso era uma cidade próspera por sua capacidade de comércio e proeminente por ser o local do grande templo de Ártemis ou Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo impulsionou a adoração pagã e magia e sustentou a economia local. Foi nesse cenário que Paulo apareceu e proclamou o senhorio de Jesus. Dia após dia, mês após mês, ele falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. De maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus quanto gregos, ouviram a palavra do Senhor. Atos 19, 8 e 10.
Éfeso era um campo de batalha espiritual. Os novos cristãos estavam deixando uma vida dominada pelo ocultismo e pelo poder das forças espirituais, verso 11 e 17. Essa transformação espiritual levou a mudanças práticas. E muitos dos que haviam crido vinham, confessavam e admitiam em público as suas práticas. Também, muitos dos que praticavam artes e magias ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegaram a 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Atos 18, 20. Deve ter se formado uma magnífica fogueira quando esses cristãos reuniram seus livros de magia e os queimaram em praça pública. Não deixe de atentar ao valor deste material. 50.000 moedas de prata. Isso é uma quantia substancial de dinheiro. Imagina o falatório. O que aconteceu com essas pessoas? Por que estão queimando todos os seus livros? Bem, eles têm uma visão de mundo completamente diferente. Você quer dizer que não acreditam mais em coisas espirituais? Ah, não, eles acreditam. Mas começaram a crer que Jesus de Nazaré está vivo após a sua morte e que ele perdoa os pecados e é todo-poderoso em todas as esferas. Bem, isso parece loucura. Que idiotas, queimando seus livros, poderiam ao menos tê-los vendido. A questão é essa. Seu eixo, seu sistema de crença espiritual e visão de Deus. Orienta suas ações práticas. Então, quando Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ele não disse: vocês precisam de alguém para arrumar as estruturas políticas e civis de sua cidade. Também não disse: vocês precisam encontrar algumas leis nos livros e estatutos que proíbem os motins dos quais tem sido vítima e o culto ao ocultismo que tem oprimido sua cidade. Não. Paulo diz a eles e a nós: o que realmente precisamos conhecer é a verdade do Evangelho. O que realmente precisamos saber, ou melhor, quem efetivamente precisamos conhecer é Jesus. Precisamos saber com segurança tudo o que é nosso no Senhor Jesus Cristo. Precisamos saber o que é verdade para nós agora e precisamos estar cientes do que será verdade para nós no dia quando todas as coisas estiverem terminadas. Paulo diz: estou orando por isso. Vocês permanecerão firmes se conhecerem a verdade. Nós somos iguais. O que você e eu precisamos, mais do que qualquer outra coisa, é termos consciência na prática da verdade e da realidade do Senhor Jesus Cristo. Precisamos conhecer a suprema grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos. Efésios 1:19. Muitas vezes, nosso Jesus é muito fraco. Temos uma visão de Jesus que de alguma maneira o coloca duelando por um lugar no panteão dos deuses, lutando por sua posição na grande narrativa da história espiritual. Precisamos entender que Jesus usa uma coroa que brilha infinitamente e que faz durar eternamente todo e qualquer outro poder. Que ele é, como diz o antigo hino, Crown him with many crowns, coroe-o com muitas coroas, o Senhor, cujo poder balança um cetro, de polo a polo, para que guerras possam cessar, e tudo seja oração e louvor. E precisamos entender que Ele é o Senhor dos anos, o potente do tempo, Criador das esferas cíclicas, inefavelmente sublime. Se conhecermos esse Jesus, teremos um eixo firme no centro de nossa vida. E cada um de nós orará as coisas que mais importam. Assim, quando você começar a orar, qual é a preocupação que domina sua ótica? Você está enfrentando um problema grave no trabalho?
Você precisa de ajuda de Deus nisso e, portanto, o que mais precisa é do Evangelho. Precisa saber como consertar seu casamento? Você precisa da ajuda de Deus nisso? E, portanto, o que mais precisa é do Evangelho. Está muito preocupado com algo em que um de seus filhos se meteu? Você precisa de ajuda de Deus nisso? E, portanto, o que mais precisa é do Evangelho. Está enfrentando sérios problemas de saúde? Precisa da ajuda de Deus nisso? E, portanto, o que mais precisa é do Evangelho. Veremos, à medida que continuamos desfrutando das orações de Paulo pelos Efésios, como a verdade do Evangelho faz a diferença na oração e nos aspectos práticos. Contudo, primeiro precisamos começar a orar espiritualmente. Precisamos começar por aí. E depois, à medida que avançamos, as preocupações práticas nas nossas orações, precisamos deixar que o modo como oramos sobre elas flua das verdades espirituais sobre as quais oramos. Não permitimos que o foco das orações de Paulo esteja ausente das nossas. Tudo o que importa pode ser apresentado a Deus, mas devemos sempre apresentar a Ele as coisas que mais importam. Oração. Pai, obrigado por não poupar seu filho e entregá-lo por todos nós. Sei que isso é o que realmente importa. Obrigado também porque junto com ele o Senhor nos dá gratuitamente todas as coisas. Pelas muitas maneiras como cuida das questões práticas da minha vida, eu o louvo. E peço que esse aspecto prático nunca se torne meu único foco, nem o principal. Ajude-me a buscar o auxílio do Espírito Santo para lidar com questões diversas e difíceis e, acima de tudo, a lembrar do que é mais importante. Em nome de Jesus. Amém.